Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente, muita paz, saúde, alegria, prosperidade, que a abundância de Deus esteja na sua vida. Jesus diz que Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Essa vida abundante só é possível através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nessa manhã toda especial do Agir de Deus, em Josué, capítulo 1, verso 6, Deus disse para Josué, e está dizendo para mim e para você também no dia de hoje: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra! São palavras encorajadoras, são palavras motivadoras, são palavras de incentivo para não desanimar, não perder a força, não perder o ânimo, mas ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. E quem segue os princípios da palavra tem uma vida bem-sucedida, tem uma vida abençoada em todas as áreas. Esta é a verdade verdadeira. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a videira verdadeira. Olha só que legal, é Deus agindo, é Deus falando com a gente. Quero declarar, profetizar na tua vida financeira. Lembre-se, a vida financeira também tem a ver com a espiritualidade. Porque quem acredita no Senhor, tem fé e faz a coisa certa, não vai faltar nada. Deus vai suprir as necessidades. Então, que uma bênção especial venha sobre a sua vida econômica e financeira. Mas não esqueça, meu amado, que é importante você ser um semeador, sabia? É muito importante você semear. E eu vou um pouco mais, é importante você semear também no ministério Agindo Deus, quem impedirá. Mesmo que você semeia, mas não deixe de semear também no Agindo Deus, tá certo? Estamos aí no mês de setembro e temos aí aqui outubro, novembro e dezembro, faltam 3 meses e mais alguns dias aí para acabar o ano, né, de 2025. E a gente vai completar dia 31 de dezembro, e creio que Deus vai permitir isso, né, evidentemente, vamos completar 21 aninhos, agora que vamos ficar de maior de idade, 21 anos aqui nesse horário, né? E toda essa temporada, quem manteve o Ministério Agindo Deus foram vocês, né? O pessoal que ouve e que se sensibiliza e fala, não, eu vou semear. Às vezes a pessoa fala, não posso enviar muito, mas vou enviar um pouco, com um valor X, né, que a gente fala, que são os agentes de Deus, né? E em 2020, né, quando teve aquele problema mundial, a gente acabou falando o tijolinho da fé, né? E muitos pegaram, só que eu percebi que muitos pegaram aquela onda, mas depois parou, né? Então tá cheio de buraquinho no nosso muro, porque alguns pararam de ajudar, né? Talvez pegou, tem gente que se empolga, né? Ele fica por um período, depois ele para, né? E às vezes não era para parar, né? Às vezes para, começa a ter problema, então não para. Aquilo que é bom não pode parar, entendeu? Então eu gosto de falar assim porque eu sou bem sincero, graças a Deus. E então é isso aí. Então seja um semeador. Quem sabe você nunca foi. Tá na hora, irmão. Estamos na primavera. Quantas primaveras nós já passamos juntos e você nem se tocou? Quem sabe nessa primavera de 2025 você vai falar, nessa eu vou ajudar. Nessa primavera eu estou mais animado. Vou ajudar também, vou semear no Agindo Deus, quem impedirá. Então, para você, nós temos o Pix do Ministério Agindo Deus. Se você semeia pelo CNPJ do Agindo Deus, continua, não mudou nada. Se você semeia pelo Pix do Eu Sou um Agente de Deus, que é um e-mail, não mudou nada também. Mas para ficar mais fácil, né, a gente colocou um terceiro Pix,
Sabe qual que é? É o número do WhatsApp, que é isso que você tem aí, só salvar no seu celular, que é o 41 99 615 5162. Você conhece esse número? 99 615 5162? Só que você tem que colocar o 41, né? 41 99 615 5162. Você já tem o Pix aí no seu, é só você pegar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V e mandar ver, meu irmão. Tá certo? Então não espera o ano que vem pode ser tarde demais, entendeu? Eu tô sendo sincero, depois dos 50 eu tô falando coisas que até eu duvido, no sentido eu tô sendo mais ousado, porque depois dos 50 é mais experiente, né? É isso aí. Então tem gente que só entende falando assim. A gente fica fazendo muito rodeio. Antes eu fazia um rodeio para chegar no agora eu vou direto ao ponto. Puf, né? Tá certo? Entendeu, meu irmão, minha irmã? É isso aí. É isso aí. Plante que você vai colher. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos vivendo tempos maravilhosos. Tempos de muita edificação espiritual e de crescimento espiritual. Por mais que você pense, poxa, mas tem tanto problema no mundo, as coisas estão difíceis. Sim, saber que tudo vai bem não é negar uma realidade. Aliás, quando nós caminhamos na fé, e falar de fé não é negar um problema, mas é saber que com fé em Deus, com ânimo, com força, coragem, obedecendo à orientação de Deus, nós vencemos os obstáculos da vida. E é muito bom falar essas coisas porque o que eu estou falando aqui está na palavra. Se você ler as Escrituras com carinho e querendo realmente ouvir Deus falar com você, você vai ser muito edificado. Agora há pouco eu recebi uma mensagem, não é? Justamente nossa querida lá, Antônia, lá de Paranaguá, mandou uma mensagem para mim, né? E palavras encorajadoras de Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! É isso, meu amado. Há uma unção nessas palavras. Há uma unção aqui enquanto estamos falando, adorando, cultuando aqui a Jesus através das ondas amigas do rádio e também pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Há um agir tremendo. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as estações da vida. As estações da vida. A vida é para ser vivida. A vida é uma maravilha, querer viver. É claro que existem os ciclos, os períodos da nossa vida. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Queridos e queridas ouvintes, assim como a natureza, minha gente, ela passa pelas 4 estações, a primavera, o verão, outono e inverno, nós também passamos por diferentes fases em nossa caminhada. Você sabe que há tempos, né, de alegria, há tempos de lágrimas, há momentos até de abundância, de fartura e às vezes um momento de escassez em alguma área. Mas lembre-se, em todas as estações, uma certeza permanece. Deus continua sendo o Senhor do tempo e também das estações. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Então, independente da estação da vida que você está passando, tenha fé, não desanime. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco aqui de cada estação natural que vai nos ensinar sobre algumas fases também da nossa vida espiritual. Interessante a primavera.
A primavera é tempo de florescer. A primavera, ela é marcada pelo renascimento. As flores brotam, o ambiente fica mais colorido e a vida parece recomeçar. Interessante, em casa ontem, desarrumando as malas, de repente a minha esposa viu meu sapato e na sola do sapato estava uma sujeirinha ali, mas junto com a sujeirinha tinha algumas folhas amarelas. E eu lembrei que justamente nessa viagem de volta a Curitiba, nós paramos em 2 lugares e um deles, um lugar muito bonito, um restaurante e muitas árvores e com flores amarelas, e elas caíram. E daí eu pensei, olha só, eu pisei lá e veio uma junto. Então estava uma sujeirinha ali, mas eu vi as folhas. O que me chamou a atenção não foi a sujeira, foi as folhinhas amarelas daquela árvore que estava caindo daquela árvore. Então, nesse período de primavera é interessante isso aqui, né? Que as flores brotam, o ambiente fica mais colorido, até as fotos ficam bonitas, não é verdade? Amado e amado ouvinte que está entendendo o que Deus está falando neste dia, assim também é quando Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus está te dando hoje uma nova oportunidade de alegria, de vida, de existência, de fazer diferente. Pode ser o recomeço de um sonho, de um projeto. Pode ser uma nova porta de trabalho para alguns, ou quem sabe um renovo espiritual. O nosso Deus é especialista em nos dar uma nova oportunidade. Isaías 43, verso 19 diz: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Então podemos fazer uma aplicação aqui. Na primavera da vida, é hora de plantar boas sementes. Fé, oração, generosidade, obediência a Deus. Então, meu querido e minha querida, se você está nesse tempo, aproveite para semear, porque a colheita virá. Aproveite. Semeie mais fé. Semeie coisas boas. Semeie alegria. Semeie reconciliação. Semeie amor, o amor de Deus. Semeie misericórdia. Tem vários tipos de sementes, são abundantes a quantidade de sementes que você precisa plantar. A semente, às vezes, da paciência, coisa que muita gente não está tendo, inclusive no trânsito, uma impaciência terrível. Mas temos que ter paciência. A semente da perseverança, da persistência, da resiliência, da vontade de viver, são sementes, e se você planta, vai nascer. Então, é isso que Deus está falando. É tempo de florescer. É tempo de semear e plantar boas sementes. Tira da sua vida, se é o teu caso, tira o rancorismo. Tem gente que é rancorosa. Tem gente que está com um semblante feio porque ela não está bem dentro dela. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, se o externo está mostrando algo ruim, é porque dentro de você tem algo que não está bem. Precisa de uma cura. Precisa de uma libertação, precisa de um remédio espiritual, precisa de alguma coisa. O que não pode é você ficar desse jeito. Entendeu? Mas tem também o verão. O verão é tempo de frutificar. O verão é quente, iluminado, cheio de movimento, não é mesmo? O verão é a estação dos frutos maduros e da colheita abundante. Como eu estou abordando de uma forma bem sucinta, bem objetiva aqui, esse período da vida, da existência e também aqui das estações da vida, eu quero trazer para a nossa vida espiritual. Então, no caso aqui, o verão, que é tempo de frutificar, na vida espiritual, é quando desfrutamos das bênçãos de Deus. É quando
colhemos o que plantamos, experimentamos crescimento, prosperidade, abundância, vitórias. Esse é o tempo, espiritualmente falando, do tempo aqui que nós temos que entender, do verão. Olha que interessante, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem. Já ouvi pessoas que dizem assim, nossa, eu ajudo tantas pessoas, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não estou tendo uma contrapartida. Eu acredito que a pessoa está tendo, ela que não está percebendo. A não ser que ela esteja ajudando por interesses, talvez que não está batendo, né? Talvez está com outros interesses. Mas quando você faz com amor, quando você faz um gesto, talvez até uma informação, sabe quando alguém está num lugar e não sabe o endereço, não sabe a loja, e ela pergunta e você sabe dar a resposta? Esses tempos atrás agora, acho que uns meses atrás, um mês atrás, eu saí da rádio aqui, fui para casa e passei no mercado. E quando eu estava quase entrando no mercado, duas senhoras subindo pela calçada, me encontrou e disse assim, meu jovem, quando falou meu jovem, eu já ganhei o dia. Falei, meu jovem, você pode dizer para nós, onde tem uma loja de tinta, vende tinta de pintar parede, casa? Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Daí eu procurei lá, falei, tem uma aqui, vira aqui, vai dar umas 7 quadras. As duas disseram assim, não, estamos aqui para andar mesmo, só queremos ir numa casa de tinta aí. Falei, então vira aqui, vai reto aqui e tal. Aí elas perguntaram assim, esse ônibus? Estava passando perto daquele, ali na canaleta do biarticulado, né? Aqueles ônibus passando, e para a gente andar nesse ônibus, como é que faz? Eu ensinei, você vai ali naquele terminal, pega o ônibus, paga uma passagem, só vai lá no fim da linha, vai vir cortar a cidade aqui, depois volta, etc. e tal, ensinei lá. Daí elas disseram assim, nossa, muito obrigado. Aí ela disse assim, nossa, como o povo de Curitiba é gentil. Entendeu? Então, foi muito bacana, eu me senti, aí eu entrei no mercado feliz por ter ajudado duas senhoras, e ela disse, eu não moro aqui, o meu filho mora aqui, e eu moro em outra cidade, mas eu vim visitá-lo, trouxe a minha amiga, a gente está passeando, né? Quer dizer, e você vê, então uma informação, me senti bem dando uma informação que eu sabia dar aquela informação. Então isso também é coisa boa, isso também é plantar coisa boa, tá entendendo? Você ajudar, você cooperar de alguma forma, tudo isso é importante. Porque às vezes muitos cristãos pensam que semear a oração e a fé, tudo isso é importante. Tudo que você faz, né? Tudo que você faz de bom, tudo que você ajuda o próximo, tudo é bacana, é legal, entendeu? Então, o verão, tempo de frutificar. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Vamos fazer uma aplicação disso aqui, minha gente? Mas cuidado. O verão também pode trazer distrações e cansaço. É necessário, então, vigilância para não perder o foco em Deus e gastar os frutos de maneira irresponsável. Então, eu estou fazendo uma linguagem espiritual para você entender, pegando um trechinho só de cada estação, né? Mas trazendo para a nossa realidade e também para a nossa vida espiritual. Então temos que ter cuidado, porque as distrações, né, o cansaço, então você precisa entender, não perder o foco na fé no Criador, no Todo-Poderoso, em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Mas também tem a estação do outono. O outono é um tempo de transição. O outono é a estação em que as folhas caem. À primeira vista, parece perda, mas na verdade é preparação para um novo ciclo. Preste atenção, amados, na vida, na minha vida, na sua vida, na vida, esse é o tempo em que Deus nos pede para deixar algumas coisas para trás. Alguns hábitos, alguns relacionamentos, algumas situações que já cumpriram o seu propósito. Às vezes é necessário Deus falar, esse tempo, deixa isso aqui. Deus está dizendo, foi bom até aqui. Não que aquilo que você vai deixar foi ruim, foi bom até aqui, mas agora eu tenho algo novo para você. Está entendendo?
Em João 15, verso 2, diz assim: todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Então Deus trabalha em nós. Ele está nos limpando para que você venha dar mais fruto. Você seja uma pessoa frutífera. Uma pessoa realmente que dá fruto na vida, na existência. Qual que podemos aplicar isso aqui? Uma aplicação. Preste bem atenção nisso aqui. Se você está no outono da vida, entenda uma coisa. O que cai não é perda, mas poda de Deus. Então Deus está podando o Edson. Deus está podando o João, a Maria, o Joaquim. Deus está podando você. Então, quando é uma poda, o que está acontecendo? Ele está preparando você para frutificar ainda mais. Então, Deus é especialista em nos podar. É uma poda para que a gente venha dar mais fruto, sejamos mais frutíferos, mais abençoados, mais felizes. Está entendendo? É isso. Então, talvez você está dizendo, então eu estou nessa fase, estou sendo podado. Então, se é poda de Deus, é para o teu bem, meu amado, não é para o mal. É para deixar você mais bonito. Assim acontece com a natureza quando precisa podar flores, podar árvores e assim por diante, né? Elas vão renascer. É assim. Vão dar mais fruto. Então eu vou repetir aqui. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. João 15, 2. Então se você está no outono da vida, se você está nessa fase da vida, nesse ciclo da vida, busque entender o seguinte: o que cai não é perda, mas poda de Deus. E Ele está então preparando você para frutificar ainda mais. Então aproveite esse tempo chamado hoje, agora, para fazer a coisa certa, para rever as suas escolhas, as suas decisões. Está entendendo? Você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Tem que fazer uma checagem interior com base nessa palavra e ver em que ciclo da vida você está. Vou voltar um pouquinho aqui. Será que você está na primavera? Mesmo que literalmente, né, começamos a primavera, mas eu estou falando do campo espiritual. A pergunta é, será que você está na primavera? O que representa espiritualmente a primavera aqui? Na primavera da vida é hora de plantar boas sementes. Fé, oração, generosidade, obediência a Deus. Então, se você está nesse tempo, aproveite para semear. Aproveite porque a colheita vai vir. No tempo certo, a colheita vem. E vem mesmo. Entendeu? Mas será que você está no verão, no sentido espiritual? O verão que é quente, iluminado, cheio de movimento? Na vida espiritual, o verão é quando desfrutamos das bênçãos de Deus. Colhemos o que plantamos, experimentamos crescimento, prosperidade, abundância, vitórias e assim por diante. Mas no verão, espiritualmente falando, há um alerta. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. E uma coisa que acontece com todo mundo e comigo também acontece, que você pode ter um período tão bom da vida que a gente tem que se cuidar com as distrações. É aquele convite que você vai ter que falar não. E se você falar sim, pode ter sido uma distração, você vai perder tempo, vai perder energia em coisas que não era para ter dito sim, e sim não. Preste atenção que isso aqui é para todos nós, gente, para mim também. Essa mensagem é para todos nós, obviamente, para quem quer realmente uma vida guiada pelos princípios da palavra de Deus. Cuidado com as distrações. A distração, quando você tem a linguagem do trânsito, meu Deus, quantos, infelizmente, alguns acidentes que ocorrem, foi uma distração, entendeu? Uma distração com o celular, uma distração de olhar para um lado e esquecer de ter que olhar para frente no retrovisor, né? Distração, isso é uma coisa. Então a gente tem que entender isso na vida. Então às vezes você está fazendo muita coisa boa, você está num período muito bacana da sua vida, está em intimidade com Deus e está indo tudo bem. Mas cuidado, naquele momento pode vir alguma coisa para te tirar do principal, tirar do prioritário, entendeu? Então distração é uma delas. Então pensa bem. Eu tenho aprendido que às vezes eu não tenho que falar sim para tudo.
Às vezes é um convite que eu vou ter que falar um não, que eu não vou poder atender aquele convite, não vou poder fazer. Entendeu? Então, aí uma questão muito individual, mas cuidado aí com as distrações. Não perca o foco. Quem sabe você está vivendo o outono, como eu já disse, o tempo de transição. O outono é a estação em que as folhas caem. À primeira vista parece perda, mas na verdade é preparação para um novo ciclo. Então, trazendo para a vida e trazendo para o espiritual, não é? Esse é o tempo em que Deus nos pede para deixar algumas coisas para trás. Então faça uma análise na sua vida. O que será que Deus está pedindo para você deixar para trás? Será que é algum hábito? Algum hábito que não é bom e Deus está falando, abandone isso, esse hábito não é bom para a tua saúde. Você vai se prejudicar. Lá na frente, quando a idade estiver mais avançada, você vai ver. Por que eu não parei com esse vício? Por que eu não parei com essas coisas, né? Pode ser um hábito ruim que você tem. Então você precisa largar isso, tirar isso. Talvez relacionamentos impróprios, relacionamento com pessoas perigosas, né? Pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada e de repente você está ali uma hora, aquela pessoa vai ter um problema sério e você vai estar com ela e você vai entrar junto. E às vezes você está inocente, mas você estava com a pessoa errada. Pense nisso. É interessante esse assunto, é muito interessante. Eu estou buscando abordar aqui de uma linguagem bem leve, bem tranquila, para você entender o que Deus está falando. Depois a gente vê aqui a estação do inverno, né? O inverno, né? Que é tempo aqui de aprofundamento. O inverno é frio. Né? Quem mora em Curitiba sabe como é que é aqui, a capital mais gelada do Brasil, né? Mas o inverno é frio, é silencioso e muitas vezes parece até estéril. Estéril, de fato, no inverno. Né? Parece que é tudo meio assim, estéril, sem vida parece, né? Mas gente, preste atenção. Mas é nessa estação que as raízes das árvores se aprofundam para buscar sustento. Então, quando parece que é estéril, parece que está um silêncio. E, de fato, é frio o inverno. Mas entenda, na vida espiritual, é o que nos interessa agora. Na vida espiritual, o inverno representa os momentos de provação, às vezes de solidão, ou até mesmo o silêncio de Deus. Sabe quando você fala, meu Deus, parece que Deus está em silêncio comigo. Você já não teve essa sensação? O silêncio de Deus. Mas, preste atenção, mas mesmo no inverno, Deus está trabalhando em nós, fortalecendo a nossa fé. No livro de Abacuque 3, 17 e 18, diz assim, uma parte desses versículos diz assim, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Gente, esse texto aqui de Abacuque, estou lendo ele há 30 anos. Todas as fases da vida, esse texto vem. Eu estava em uma certa cidade pequena, ali fazendo a obra de Deus, ministrando a palavra e tudo mais. Passando um momento delicado, de repente chega alguém. Um senhor, ele na época, ele já descansa no Senhor, mas ele era analfabeto, mas ele conhecia a Bíblia. Ele chegou para mim, um homem muito querido, um homem muito de Deus. Ele chegou para mim e disse, pastor Edson, leia Abacuque 3,17, pastor. Deus mandou o senhor ler para o senhor mesmo. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Olha que interessante. Um amigo meu xará, Edson, de Maringá. Hoje ele mora em Maringá, mas naquela ocasião ele morava em outra cidade. Ele justamente falou para mim, pastor, Abacuque 3, 17 e 18. Tem um texto famosíssimo. Então, meu amado e minha amada, na vida espiritual, o inverno representa os momentos de provação, de solidão ou silêncio de Deus, mas mesmo no inverno, Ele está trabalhando em nós para fortalecer a nossa fé. Vamos fazer uma aplicação simples e objetiva.
Se você está nessa fase da vida do inverno, não desanime, não desanime. É tempo de confiar, é tempo de permanecer firme e deixar suas raízes espirituais crescerem mais fundo em Cristo Jesus. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Quantas vezes eu falei com Deus em pensamento, nem coloquei voz, só em pensamento em algo. E às vezes naquele mesmo dia Deus me deu uma resposta. E eu não tinha dito para ninguém, e nem orado em voz alta, sim em silêncio, apenas em pensamento. E Deus ministrou na minha vida. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Ele diz no Salmo 139, antes que uma palavra venha na sua boca, eu já sei. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe de tudo. E Deus tem interesse em estar conosco em todas as fases da nossa vida, ou todos os ciclos. Por isso que Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para a gente orar, eu quero dizer o seguinte, meus queridos e queridas que me ouvem, as estações mudam, mas o Deus das estações nunca muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quem sabe hoje, talvez hoje você esteja na primavera, celebrando novos começos. Talvez você esteja no verão, desfrutando de frutos, ou quem sabe no outono, aprendendo a deixar coisas para trás, quem sabe no inverno, enfrentando lutas silenciosas. Mas eu quero dizer para você que está atento a esta palavra, mas em todas elas, creia, Deus está com você. Cada estação é parte do plano divino para te fazer crescer, amadurecer e viver a plenitude da vontade dele. E a palavra final para a gente orar nesse momento especial do agir de Deus, seja qual for a estação que você esteja vivendo, permaneça firme, porque logo virá uma nova fase. O inverno nunca é eterno e a primavera sempre chega para aqueles que esperam no Senhor. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que fortalece a nossa vida, que renova nossas forças, e Ele sabe a minha estrutura e a sua estrutura, e o Senhor é nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tudo posso naquele que me fortalece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra que o Senhor já havia me dado a semana passada e que hoje fui inspirado a compartilhar com os nossos ouvintes. Senhor, Tu conhece o coração deste povo e Tu sabe qual estação da vida cada um está passando, Pai. Mas sabemos que em todas as estações o Senhor nos fortalece, o Senhor renova nossas forças, e eu creio que hoje é um começo, ou um novo começo, ou um recomeço de coisas novas que o Senhor fará na vida de todos nós. E eu te apresento, Pai, todos os pedidos de oração, até aquele pedido que não veio, mas o ouvinte está orando agora em sua casa, na sua loja, no seu comércio, orando, quem sabe, dentro do seu carro, do seu caminhão. Alguns até estacionaram para ouvir a palavra
e receber a oração da fé. Então eu creio que tem provisão chegando, tem milagre chegando, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem provisão, tem socorro financeiro, tem de tudo, do bom e do melhor, porque a mesa está repleta. Há abundância na mesa do Senhor. Ramai shekalaramai shekandalaramai. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito, eu creio que pela fé, Senhor, a nação brasileira de norte a sul, leste a oeste, essa nação está sendo impactada pelo teu poder. Eu creio no poder da oração, em nome de Jesus. Estamos unindo a fé de milhares de pessoas, espalhados pelo Brasil e até mesmo fora, em outras nações. Meu Deus e meu Pai, a glória do Senhor está descendo sobre nós. Aleluia. Eu creio, Pai. A glória do Senhor, como eu iniciei com Isaías 60, a glória do Senhor está descendo neste lugar. A glória do Senhor está se manifestando nessa casa, nesta vida e nesta família. Assim nós declaramos, assim nós oramos e dizemos: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.